É. Cassiano, aproveitando, você é a favor de oferecer o Marlon Gomes na negociação pelo Coutinho? Mandou aqui o Artuzinho. Não sei se dá para envolver, seria bom para o Vasco envolver. Mas no ruim de tudo, se essa negociação andar, vai se criar um relacionamento. Então você cria um relacionamento. Porque a proposta do Marlon Gomes gira em torno de 12 milhões de euros. Se eu não estou enganado, mas daí pouco mais de 60 milhões de reais. Então, se você envolve o Marlon Gomes numa possível negociação com o Felipe Coutinho, primeiro que você consegue abater um valor interessantíssimo. Agora, se você não conseguir envolver diretamente a questão financeira, a chegada do jogador para a liberação do Felipe Coutinho, que eu acho que não vai acontecer desse jeito, no mínimo você cria um relacionamento. E esse relacionamento é importante entre as duas diretorias. A SAF, com Alexandre Matos comandando as negociações, e com o clube europeu, conversando. Então, você ter esse relacionamento é muito interessante. Mas eu vou repetir o que eu venho falando aqui em relação ao Felipe Coutinho. Acho que ele precisa do Vasco para recuperar o seu futebol. Vai estar perto de casa, vai estar no Rio de Janeiro, vai estar no clube que ele ama, que ele vem sempre passar férias e vai aos treinos do Vasco, acompanha os jogos do Vasco da Gama. Para ele vai ser bom estar no Vasco da Gama. Acho que aqui ele consegue recuperar a essência do futebol dele. E outra, ele tem que querer. Não adianta o Vasco querer contratar o Coutinho, não adianta a equipe dele querer a liberação do Coutinho, negociar, vender, emprestar. Ele tem que falar, eu quero jogar no Vasco. Eu preciso ir para o Vasco pelo menos ficar lá um ano, por empréstimo, se não for em definitivo. E ele vem aqui, recupera o futebol dele depois de um ano e dá entrega para o Vasco técnica. Há um ano só. Olha como o Soares ajudou o Grêmio a colocar o Grêmio, por exemplo, na segunda colocação do Brasileiro, na Libertadores da América de novo. E foi embora. Foi uma passagem meteórica. Aliás, o Soares e o Felipe Coutinho são praticamente irmãos, são muito amigos. Uma passagem meteórica. Vendeu camisa, aumentou sócio torcedor, vendeu ingresso e colocou o Grêmio na segunda colocação do Brasileiro, coisa que muita gente não esperava. O Soares não veio recuperar o futebol dele, mas o Coutinho pode vir ao Brasil para recuperar o futebol. E, na minha opinião, ele só pode recuperar o futebol dele no Vasco da Gama. Ao Vasco, ele vai dar entrega técnica, entrega tática e entrega financeira. Ele vai vender camisa, ele vai ser o 10, ele vai ser o capitão, ele vai alavancar o sócio-torcedor, ele vai encher o estádio como sempre enche e dentro de campo pode dar resultado. Então, se não for numa negociação do Marlon Gomes pela vinda do Coutinho, para abater, no mínimo, o relacionamento tem que ser criado. E aí, para finalizar, eu digo de novo, o Coutinho precisa querer vir ao Vasco da Gama.